Olá pessoal, sejam bem-vindos, eu sou a Mônica, sejam bem-vindos a esse canal de estudos, do Universo de Letras. Primeiramente eu queria agradecer, antes de começar o vídeo, a vocês, porque a gente ultrapassou 500 inscritos e eu nunca imaginei que isso iria acontecer, que o canal iria chegar a esse ponto. Então, eu vou continuar aqui no canal e vocês continuem me ajudando e perguntando e opinando sobre o que vocês querem saber sobre esse universo de universidade, letras e tudo mais. E outra coisa que eu queria agradecer é vocês, calouros, que passaram esse ano e reservaram um tempinho para ir compartilhar comigo e também para tirar dúvidas agora que passou. Essas dúvidas eu vou colocar nesse vídeo também, de dúvidas de calouros, que pode ser útil para outras pessoas que vão entrar ainda ou que só querem saber. Então, muito obrigada, eu fiquei muito feliz, contente mesmo por vocês terem passado e também porque vocês compartilharam comigo e também falaram que eu ajudei um pouquinho nessa etapa de descobrir como é o curso. Então, vamos agora para o vídeo, depois desses agradecimentos, para o vídeo sobre o que o calouro precisa saber, realmente dicas valiosas que eu queria ter tido quando eu entrei na faculdade e, em específico, na letras, algumas questões também. Então, vamos lá. Então, primeira dica. Você entrou e você, primeiro, tem que fazer a matrícula. Se você ainda não fez a matrícula, todas as informações de matrícula estão no edital do ano que você vai ingressar. Edital 2020, por exemplo. E nesse edital vão estar todos os documentos. Ninguém vai te cobrar documentos a mais do que está previsto ali no edital. Não vão. Pode ficar tranquilo. Já me perguntaram isso. Ai, mas e tal documento? Não, se não tá lá, não precisa. Tá bom? Mas, passando agora para a primeira dica oficial, depois da matrícula, você já é ingressante calouro, assim dizendo. A primeira dica, Facebook. Se você não tem um problema maior com redes sociais, tipo, se não for o caso, eu realmente não tenho redes sociais por tal motivo, tudo bem nesse caso, mas se você só não tem porque você não gosta, ou enfim, pelo menos tenha a rede social, o Facebook principalmente, para pelo menos ver os grupos, porque são vários grupos de licenciatura, grupos da letras, grupos de professores, muitos professores também disponibilizam o material pelo Facebook. Se for esse caso, vai ter outro meio de você conseguir o material, claro, porque todo mundo é ciente que nem todo mundo tem redes sociais, mas é uma ferramenta muito útil. Eu só uso o Facebook para isso, praticamente, só para grupos. E nesses grupos você vai tirar todas as suas dúvidas durante o ano inteiro, vão ser o lugar para pedir socorro em questão de informação, em questão de prazos e tudo mais, sobre trabalho que era para ser entregue, problemas. Essas coisas vão ser todos pelo Facebook. E também lá você encontra grupos de WhatsApp para as matérias que você terá naquele semestre. Então, todo semestre vão ter publicações em que você encontrará lá o grupo dos seus professores, que não terá os professores, claro, o grupo da sua turma naquela matéria, entendeu? E também é muito imprescindível o WhatsApp nesse caso, porque todas as informações vão estar lá. Mudança de sala vai ser comunicado pelo WhatsApp. Então, é um pouco... faz falta essa participação na rede social. Então, se você puder, precisa, entendeste? Então, tá. A segunda dica é uma dica muito importante, que eu fui sacar muito depois, e muitos alunos também vão sacar muito depois, que é a questão de material de leitura. Você terá uma carga imensa de leitura. E serão várias indicações de leituras, tanto obrigatórias como complementares, que são mais opcionais. E são várias leituras, muitas mesmo. Eu já falei que são muitas? São muitas. E como você consegue esse material? Comprando um livro? Talvez. Se você queira e você tem a Jim, você pode comprar todos os livros, mas são muitos mesmo. E uma das possibilidades, a mais óbvia, é comprar o livro. Mas às vezes você não irá ler o livro inteiro. Serão apenas capítulos, trechos daquele livro, por exemplo. Então você não precisa do livro inteiro, a não ser que você queira. E nesses casos, o que você faz? Essa é a dica. Então, você pode comprar o livro, ou outro método muito conhecido, a impressão, mas aí serão muitos papéis, porque também, como eu disse, são muitas leituras, não são 2 páginas, então você ficará com blocos de papéis, e também pode ter custo por isso. Outra dica,
nós, alunos, temos direito a 30 cotas na ProAluno, que é um lugar de impressão, preto e branco, sem imagens, só texto mesmo. Porque senão dá pau na impressora e ela quebra e a gente fica sem impressora por muito tempo. E aí, tem isso ainda. Mas enfim, são 30 cotas. Você não pode acumular cotas, são 30 cotas por dia. Então, você tem que se administrar para todas as matérias com essas 30 cotas por dia. Dá super bem as cotas, nunca tive problema com o número de cotas. Mas, tirando essa possibilidade de impressão, que também além da ProAluno, que é gratuita, você pode fazer a impressão na Xerox, que fica no último andar da Letras. Não é o último andar, porque tem tanto andar. Mas é o... não sei dizer aquilo. Então, a Xerox, ela fica lá na lanchonete, do lado da papelaria, lá dos últimos andares, entendeu? É porque descendo, você ainda encontra salas de professores, umas salas meio escondidas, que eu não me aventuro em lá, porque é muito escondido. Mas aí, você tem essa opção de ir na Xerox, que é pago, é bem mais barato do que outras papelarias em outros lugares, é muito em conta mesmo, mas mesmo assim vai ser pago e você vai ficar com um monte de papel. Mas lá é uma opção, por exemplo, quando você quer imprimir colorido, né? É a Xerox. Ou fazer encadernação, todas as coisas tem lá. Então, qual a outra opção além da impressão e além do livro? A outra opção é a doação de Xerox, ou Xerox. E sempre vão estar, você pode alimentar essa doação, quanto você pode retirar. Você não precisa de autorização de ninguém, vai estar lá do lado, perto da Xerox, vai ter a lanchonete e vai ter a papelaria que vocês vão conhecer da Letras. E do lado tem a doação de Xerox. Tentam organizar ela, mas nunca fica organizada. Então, se você for pegar material, pega ali com jeitinho, entendeu? Se for devolver, devolve no lugar certo. Tem as divisões por áreas. Por exemplo, letras clássicas e vernáculos. Aí o material dessa área todo em uma bandeja. E no meu primeiro ano, eu ficava, depois que eu descobri, né? Eu ficava ali minutos e minutos e minutos sentada, jogando texto pra tudo quanto é lado, procurando os textos. Ajudou bastante, muitos textos eu não precisei imprimir. Na época eu não tinha... não costumava ler materiais por outros meios. O celular é muito pequeno e os textos são grandes, então não dava certo. E a tela do computador fica muito cansativo, então se você conseguir ler por lá, tudo bem, economiza os papeizinhos. Mas se você tiver tablet, ajuda muito. Se você tiver o Kindle, ajuda bastante. A questão do Kindle é que vão ter textos, né, que você vai encontrar ali um PDF bem, que só o professor tem. Então, às vezes, você vai ter que recorrer a outro meio. Mas a dica é, tem a doação de Xerox. E ela é maravilhosa e tem muitos textos, muitos. Tipo, tem vários livros de Odisseia e Eneida e Ilíada, sabe? Você pode ganhar muita coisa ali. Leituras até que não estavam no seu planejamento. E quando chegar o seu final de leitura, quando você terminar o ano, o semestre ou a faculdade, você vai estar com aqueles textos, você pode devolver eles novamente para lá, os textos que você imprimir, novos que não foram de lá, você também pode deixar lá para outras pessoas, para novos alunos e veteranos. Próxima dica. Essa dica é a dica mais pertinente, mais recorrente que há, assim, no início do ano. Entrei agora, vou fazer o ciclo básico. Todo mundo que entra tem que fazer o ciclo básico. Então, você, calouro, entrou. Posso fazer optativas? Você vai ter 4 matérias obrigatórias. Você pode pensar que são poucas, mas não são. Elas têm 4 créditos. Então, são matérias muito pesadas, ainda mais pra você que não tá, provavelmente, acostumado com o ritmo da faculdade, com o ritmo daquele curso, porque às vezes você fez outro, mas outro curso e é uma outra coisa. E realmente leituras pesam demais, trabalhos pesam demais, seminários pesam demais. Então você também vai provavelmente ter outras atividades para conciliar com a faculdade. Então não é recomendado você pegar optativas. Pode sim, mas não é recomendado. Não sou eu que tô falando isso apenas. É todo mundo que já passou
por essa história, entendeu? Por esse capítulo de letras lá na USP. Não é recomendado, é tipo 96% que não recomendo. Eu acabei de ver o grupo do Facebook e já estavam perguntando isso. Então, não faz isso. Por quê? Só porque vai ficar pesado? Tudo bem, eu não tenho outra atividade pra fazer além da faculdade, eu posso dar conta. Mas, vale lembrar, eu já fiz vídeo aqui sobre habilitações e tudo mais, que nesse primeiro ano de ciclo básico, a sua pontuação, as suas notas, elas valem para o ranqueamento. E o ranqueamento vai te cobrar uma pontuação, né? Que é meio arriscado você ficar com pontuação baixa, infelizmente. Porque você ficando com pontuação baixa, você pode não conseguir a sua segunda habilitação, além do português. Você tem garantido o português, mas se você quer outra língua ou linguística, você tem que passar por esse ranqueamento. Então, vai ser uma nova seleção para a sua língua ou linguística, né, como área. Então, você... Primeiro semestre, peso 1, segundo semestre, peso 2, e aí irá fazer uma média no final, e a sua nota vai ser a nota que você vai usar para ranquear. Então, se você não conseguiu nota suficiente para a sua área, você vai ter uma segunda chance, só que as vagas são reduzidas, ou esperar mais um ano para ranquear de novo para ir para a área que você quer. Então, é uma coisa bem complicada e é melhor se dedicar nesse primeiro ano, tentar notas maiores, porque não tem muito o que fazer se você quer outra habilitação. Agora, se você quer só português, então tudo de bom, assim, dá pra você pegar, talvez, se você se comprometer, é pesado, mas se você não estiver preocupado com essa pontuação, tá? E, além disso, você terá muito tempo pra pegar a optativa, né? Você tem até 7 anos para terminar, tempo mínimo de 5 caso você for pegar a licenciatura e de 4 caso não for. Então vai dar tempo, muitas pessoas não pegam, a maioria das pessoas não pegam e elas terminam, então não vai ser por causa da optativa no primeiro ano sem pegar que você não vai se formar. Então, por que pegar agora, né? Se pode te prejudicar, é meio arriscado. Próxima dica. A outra dica é cadernos. É uma dica também que já me perguntaram esse ano e sempre é uma questão. Eu já fiz um vídeo de material escolar, como eu utilizei os cadernos no meu primeiro ano, e eu vou deixar aqui. Mas a questão é, você vai ter 4 matérias e elas vão ter número 2 no segundo semestre. Então, o que eu fiz? Primeiro eu errei, eu comprei um caderno de 20 matérias, falando, não, universidade, eu vou escrever e blá, blá, blá. E eu escrevo muitas coisas, eu escrevo todas as palavras que o professor fala, respiração, pausas, entendeu? Tudo dali, até transcrito fonemicamente. Mas não utilizei aquele caderno nem na metade. Então, o que eu fiz depois que eu aprendi com esse erro, comprei cadernos de uma matéria e deu super certo. Todas as 4 matérias no primeiro semestre, para cada matéria um caderno de uma matéria. No segundo semestre eu reutilizei esses cadernos para o número 2. Por exemplo, teve IELP 1. Não se preocupa, outra coisa, você irá decorar as siglas, porque você vai ter aulas toda semana, você vai decorar. Se não decorar, tudo bem, vai estar lá escrito em algum lugar. Mas enfim, IELP 1 no primeiro semestre, naquele caderno, eu utilizei esse mesmo caderno para IELP 2. O conteúdo é totalmente diferente, mas sobrou espaço, então eu reutilizei. Vai ter matérias que realmente vai sobrar menos espaço, você vai utilizar mais, mas é uma questão ali de poucas folhas. Então dá sim pra você utilizar esse caderno no segundo semestre, foi o que eu fiz. Outra dica que eu posso dar pra vocês é em questão ao bandejão. A recarga, caso você for fazer no campus, for fazer letras no campus Butantã, mas caso você for fazer outro curso na USP, no campus Butantã, a recarga é feita apenas no bandejão central. Deixa eu explicar do que, né? Do cartão que você vai receber, aquele cartão com a sua fotinho. Se você não trocou a fotinho da FUVEST, a minha ainda é da FUVEST, uma foto ridícula. E naquele cartão, você vai recarregar ele para poder ir frequentar o bandejão. Né? O bandejão custa R$2, e você recarrega ele num posto que tem ali no bandejão central. Você vai conhecer o bandejão central. E a outra opção é o quê? Por quê? Por que uma outra opção? Por que não recarregar lá? A questão é que nesse
início, são vários calouros, não são calouros apenas da letras, são vários calouros e vários veteranos e vários alunos e tudo mais indo naquele bandejão e querendo recarregar o cartão. Então, no início, ficam umas filas que dão voltas. Mentira, não dão voltas, mas são gigantes. E aí você tá com a sua fominha, aí você vai ficar naquela fila por um bom tempo. E pessoas entram, saem, você naquela fila. Então, o que você pode fazer? Você pode recarregar via boleto. Você coloca o valor que você quer recarregar, imprime o boleto, paga o boleto em lotéricas e qualquer lugar. E aí vai cair com alguns dias, poucos dias no seu cartão. E você também pode, presta atenção, tem aplicativos de coisas da USP. Por exemplo, biblioteca. Você vai ver no aplicativo da biblioteca quais livros estão disponíveis, quais livros estão de reserva. Você pode reservar um livro se alguém tiver com aquele livro. Eu posso explicar mais detalhadamente depois sobre os aplicativos. Mas tem um aplicativo de refeição, né, do cardápio, que você vê o cardápio, tanto o PVT quanto o outro, com animais, né? E aí você vê o cardápio e você também vê o seu saldo. Então, por lá também o aplicativo dá pra você gerar o boleto. Então, é uma coisa muito útil ter aplicativos, tá? Então, recarregue com precedência. Ou, se você for recarregar lá no Central, você pode ir antes do horário do almoço e recarregar. É uma boa dica. E a outra dica, é uma dica bem hipócrita e tudo mais, mas não deixe matéria acumular. Eu faço isso todo semestre, então só tô falando pra falar que eu falei, mas isso vai acontecer quase inevitavelmente, a não ser que você tenha ali, entendeu? A garra e disciplina e tudo mais. Mas se acontecer, tudo bem também. Mas por quê? Esse é um dos motivos pra não pegar optativa, porque será tão pesado e tudo mais. Talvez você ache que não, mas foi pra mim. E para outros também. Então, a matéria vai acumular, você vai ter que pegar aquele tempo que você não tem, entendeu? Madrugar e tudo mais. Então, com mais matérias ainda pode ser mais difícil. E a nota mínima que você pode tirar para não reprovar é 5. Então, até 5 de média você passa. Além disso, são várias coisas, estou falando aqui das leituras. Sobre as leituras, você não precisa fazer todas as leituras que estão ali na bibliografia. Você vai ver que terão 3, 4 páginas de leituras a se fazer, ou que foi de apoio para o professor fazer aquela aula. Você não precisa pensar nelas agora, você só precisa cumprir as suas leituras obrigatórias, que nem sempre você, entendeu, vai dar conta, infelizmente. Mas não desista, tá? Talvez você consiga fazer essa leitura depois, você vai pegar o ritmo. Mas não são todas aquelas leituras que o professor vai entregar no programa que você precisa fazer. Não são. E tempo é bem complicado, porque são bastante leituras. Vai ter leituras obrigatórias, que você vai depender dela pra fazer trabalhos e tudo mais, e leituras complementares opcionais. Normalmente tem professores que falam, leiam no primeiro dia, vai ler o programa com os alunos e vão falar: essa leitura você tem que fazer e tal, vai justificar e tudo mais. Mas essa leitura não é tanta. Tem professor que dá até, tipo, estrelinha, sabe? Tipo, esse é muito imprescindível, vocês têm que ler, entendeu? Mas não são todas, então fica tranquilo quando você receber aquele programa, tá? E outra dica em relação a isso façam leituras ativas, não apenas leiam uma leitura de transporte, ainda mais durante o transporte, se for uma leitura obrigatória, porque você vai precisar depois reler de novo, fazer a prova, ou o trabalho, ou tudo mais. De qualquer forma, você vai precisar reler, né? Mas você vai ter que reler de uma forma muito mais profunda do que se você já tivesse tido uma leitura, feito uma leitura ativa. Ou seja, quando você for ler, façam anotações, façam fichamentos. Fichamentos vão ser até cobrados por alguns professores. Provavelmente você não vai sair da letra sem ter que fazer fichamento. Então, você vai aprender a fazer fichamentos. Cada professor escolhe um tipo de fichamento ou deixa os alunos escolherem, mas o que eu mais recorro são os fichamentos, nos quais eu faço a leitura e enquanto eu tô fazendo aquela leitura eu já tô fichando, eu já tô dando ali a minha opinião, fazendo reflexões em relação àquilo que eu estou lendo.
Então também não é apenas copiar, porque não vai funcionar. Você tem que pensar junto pra fazer esse fichamento, tá? Gente, todas as dicas, assista até o final, por favor, porque, ó, se você perder as dicas, porque é uma seleção bem, tá? Não foi porque eu fiz, mas são dicas que realmente queria ter conhecimento antes. Outra dica, se intere de tudo que tá na sua volta. Por isso que também que é tão importante os grupos do Facebook. Eu fiz um vídeo recentemente sobre o Nelly, um curso de línguas que fica no prédio de filosofia, eu vou deixar o link aqui, e são cursos gratuitos de grego e latim, e pagos, só que com preço bem reduzido em relação a cursos de outros lugares, de outras línguas, como francês, inglês e espanhol, tá explicadinho ali, alemão. Então, se você quiser saber sobre esse curso, você assista. Eu fui saber do Nelly um pouquinho de tempo atrás, sabe? E tem muitas informações, se você não correr atrás, você não vai ficar sabendo. Porque não é todo ano que as pessoas estão dispostas a dar informação pra você, né? Esse ano tá tendo muita informação no grupo do Facebook. Então, se você ainda não tá no Facebook, vai no Facebook. Mas, enfim, são muitas informações. O curso do Nelly, por exemplo. Além do Nelly, tem o CP, que fica lá na universidade, no campus Butantã, que lá tem piscina, é só você fazer um teste dermatológico, um exame. Lá é oferecido o exame no próprio CP, custa em torno de R$25, ou você pode fazer o exame em outro lugar. Eu fiz em outro lugar, não aceitaram, eu tenho que ver o que aconteceu. Mas tem essa possibilidade da piscina lá bem top. E além disso, tem cursos com professores mesmo, de várias coisas. Capoeira, natação tem vários níveis. São várias coisas. Esse semestre eu vou fazer o yoga, por exemplo. E o CP eu já sabia há muito tempo. Uma veterana falou, você vai pro CP, porque quando eu fui saber do CP, relato dela, eu tava no meu 3º ano, então eu perdi muito tempo. E esse CP, você tem alunos e funcionários e tudo mais, tem um preço muito reduzido em relação a quem é comunidade de fora, comunidade externa. Então você vai ter um preço muito... Eu paguei R$37 pra fazer o yoga durante 6 meses. Não é 37 todo mês, é 37 uma vez, entendeu? Então vale a pena caso você tenha tempo e queira e tenha interesse e tudo mais. Dica, assim, vá pro CP. Além dos esportes no CP, as atividades, você também tem atlética. Cada faculdade vai ter atlética. Tem da FEFELESTE, que fica lá no vão da História e Geografia, ali o lugar que eles ficam, né? Também você pode encontrar informações no grupo do Facebook. Tem basquete, tem futebol, tem várias coisas. Vôlei, pra você saber como eu tô inteirada. Não sou nada inteirada na atlética. E também vai ter outros eventos, como o BIF. Já procura sobre o BIF, porque... Também não tive muita informação sobre o BIF, nem sabia o que era o BIF. Há pouco tempo atrás, também é uma coisa bem triste, tá? Porque é uma atividade, uma festa e jogos que todo mundo conhece e eu não conhecia. Mas enfim. E por fim, ainda nessa dica bem grande e importante, tem as bolsas. Você tem que ficar de olho nas bolsas. Você vai ter o seu e-mail USP. Nesse e-mail USP vão te enviar muitos e-mails. E lá vai ter informações sobre coisas que é legal de saber, como as bolsas. Tem a bolsa PAPEF, que você provavelmente tem escutado ela quando você foi fazer a matrícula. Eu sabia, quando eu entrei, que tinha a bolsa de auxílio para livro e moradia do CRUSP, mas eu não sabia de outras coisas, como, por exemplo, que se você não pretende morar no CRUSP por algum motivo, porque você pode concorrer à vaga no CRUSP, e se você não conseguiu, não for o CRUSP que você for morar, mas você precisa desse auxílio, você pode transformar esse auxílio moradia em auxílio financeiro. É claro que você vai passar por um processo seletivo socioeconômico, não é pra todo mundo, claro, tem critérios socioeconômicos. Então, eu não sabia dessa possibilidade de reversão, sabe, da bolsa pra outra questão. Então, tem bolsa livros, tem o auxílio moradia, do CRUSP, a vaga no CRUSP, você pode transformar em financeiro. Tem alimentação, pra você fazer recarga no seu cartão, que eu falei.
de aluno para ir pro bandejão. E além disso, para a outra unidade da USP, não no campus Butantã, você ainda tem outros tipos de auxílio. Então, é muito legal você pesquisar sobre isso. No momento que eu tô fazendo esse vídeo, 8 de fevereiro, as inscrições pro PAPEF já começou. Mas ela abre inscrição todo ano, não vai ser todo semestre. Então, no próximo ano, caso você tenha perdido essa oportunidade e você se encaixe nessas questões, você pode tentar para o próximo ano. E agora eles prorrogaram a validade da bolsa. Então, antes você precisava renovar. Agora você tem até 2 anos de prorrogação automática. Você ganhando na primeira vez, você fez a inscrição, você vai ficar com 2 anos automático com essa bolsa. Sem precisar fazer a inscrição de novo, porque são muitos documentos. Mas o edital tá aí para quem quiser ver, né? Tá por aí. Tá? É só pesquisar PAPEF, você vai encontrar. E é isso, é uma oportunidade bem significante. A bolsa auxílio é de R$400, então já ajuda bastante. Gente, são tantas coisas que você tem que ficar antenado para não perder e para aproveitar e degustar de tudo que a universidade oferece. Por exemplo, tem o Sinusp, que é o cinema da USP, e é gratuito, né? E você pode procurar pelo Sinusp, eu vou deixar o link, e você vê a programação. É na parte da tarde que passam os filmes, então você pode ir lá ver, né, o cineminha. Agora uma questão mais teórica, enfim, uma questão mais do lado do estudo, como as questões dos trabalhos, das provas. Eu também já fiz um vídeo sobre, vou deixar por aqui, e além disso, para você conseguir fazer os trabalhos e tudo mais, eu sei que quando a gente entra na universidade, pelo menos foi pra mim, eu não tinha essa noção de qual escrita seria cobrado, né, em relação normas, ABNT e tudo mais. Sim, são cobradas normas ABNT e ainda é dito assim, é o mínimo, você tá na letras. E então, se preocupa com isso, aprenda isso no início, porque depois você nem vai pensar, vai ser tudo muito mais tranquilo. E a escrita não é redação Enem. Eu entrei pensando nisso, entendeu? Tava lá com vários modelos. Não é aquela redação prontinha de introdução ali. Segue o esquema, claro, né? Você tem que ter uma introdução, um desenvolvimento, uma conclusão. Mas não modelos fixos que a gente conhece quando tá prestando vestibular. Você tem que se expressar, você vai ter um campo grande de informações para você conciliar, você tem que ter coesão, coerência e tudo mais. Uma boa redação vai ser cobrada. Não... Se você pegar uma prova para fazer e você apenas responder a questão, o conteúdo tá certo, mas você não se preocupou com a redação, a sua nota vai ser baixa. Provavelmente. Foi assim comigo e com as pessoas que eu conheci. Nas minhas primeiras provas, eu não me preocupei muito com a minha redação, porque eu achava que eu só precisava responder a questão. Mas não. E muitas questões demandam a redação de você. Você vai ter que responder questões usando 3 páginas, sabe? Ou fazendo redações de 30 linhas cada questão, 4 questões, e você pegar 2 questões e fazer 2 redações naquele tempo de prova. Então, redação. Treine redação e saia do modelo que talvez tenham te colocado nesse processo de vestibular, que ele vai te atrapalhar, mas você pode pegar coisas como essa questão de coesão, coerência, para te ajudar a desenvolver um texto. Você também pode ler artigos, nível artigo. A sua prova, seus trabalhos vai ser artigos, praticamente. Você críticas literárias, por exemplo, então você já pode dar olhada em críticas literárias e trabalhos de outros alunos de universidades, até mesmo da USP, e vai ser isso que vai ser cobrado de você. Mas calma que daqui a pouco você tá escrevendo e tá tudo internalizado, sabe? A não ser, talvez você já nem precise passar por isso, talvez você já escreva assim, ter modelos na cabeça, mas se você tem esses modelos, se livre deles, sério. Outra dica, não é porque você é calouro que você deve alguma coisa pra nenhum veterano, você não deve nada, você não tem que ser gentil, claro que, né,
vamos respeitar o próximo, mas você não precisa, sabe, esbanjar gentileza apenas porque a pessoa já está há anos na sua frente, não, tá? Você pode se comportar da forma que você gosta. Claro que não tô falando pra você desrespeitar veterano, tô falando que você não deve nada pra ninguém, tá? Se acontecer algum problema, você pode recorrer às redes sociais, ao DCE, e você irá encontrar ajuda, assim eu espero. Outra questão muito perguntada são as festas. Eu posso ir nas festas? Vai acontecer alguma coisa comigo? Olha, as festas da FEFELESH, que foram uma das que eu frequentei, não frequento muita festa, você nunca vai me ver nas festas, não sei se eu vou mudar isso esse ano, mas não teve problema nenhum. A festa da Calorada, por exemplo, tinham pessoas sinalizadas com roupas, com apetrechos, tudo mais. Caso tenha algum problema, recorra a gente. E não teve problema algum no meu ano, e não costuma ter na FEFELESH. Ou Fefelete, você que escolhe. E então você pode sim ir nas festas. As outras faculdades eu não conheço muito. Tem faculdades que dá problema assim em cursos, eu digo. E então você tem que saber, né? Tomar cuidado, não andar sozinho, ainda mais se for mulher. Todas essas questões de festas de todos os lugares, preocupações que atormentam a nossa mente. Mas na FEFELESH não costuma ter problemas. Sempre deixam bem claro que não toleramos nenhum tipo de preconceito, intolerância. Então, são festas bem legais mesmo. Começou as aulas. Talvez na sua primeira aula você já vá tomar um choque, pensar que você é insuficiente para aquele curso, porque o professor perguntou quem fez tal leitura, e aí algumas pessoas levantaram a mão e falaram que leu em francês, italiano, grego, latim, entendeu? Umas coisas assim. Aí você vai ficar russo, entendeu? Aí você vai ficar, nossa, onde eu estava? Como eu vivi? A não ser que você seja essa pessoa. Se você for essa pessoa, que bom pra você, tá? Mas não fique se vangloriando, se exibindo para os colegas da turma, porque os colegas da turma vão se sentir mal. E isso pode prejudicar o desenvolvimento do colega da turma. Mas se você não for e você ficar assustado, não se preocupa. Tudo que você precisar de bagagem vai ser oferecido durante a faculdade. Você não precisa ser poliglota só porque você faz letras. Então, não se preocupa. Vai dar certo, você vai ter uma bagagem muito grande, ainda mais quando você sair do curso. Cada semestre, coisas que eu nunca pensei que eu ia ler, porque eu ia ler isso, não conheço, enfim, e eu sei. E seu interesse vai ampliar, claro, você vai conseguir... você mesmo vai chegar a esses autores no seu caminho, tá? Então, não se compare com as outras pessoas. Essa é a dica. Você vai fazer isso, você vai, mas lembre-se toda hora, não vou me comparar. Porque você vai fazer o seu caminho, você vai trilhar o seu caminho e você vai chegar aonde você quiser chegar, entendeu? E leitura você pode fazer também, tá? Não é porque você não leu no passado que você não possa ler agora. Então, deixa o metido da sala, entendeu? Deixa ele pra lá, porque você vai só ficar se penalizando sem necessidade. Outra dica use a monitoria. Vai ter matérias como linguística que provavelmente vai ter monitoria nesse primeiro ano e no decorrer dos anos. Então, são alunos em algum nível ou pós-graduandos que são capazes ali de te ajudar a tirar dúvidas. Então, você vai ter horários para marcar com eles vão ter um horário que vão ficar em alguma sala disponível e você pode tirar todas as dúvidas. Eu confesso que eu não vou muito na monitoria, a não ser quando é cobrado, mas é um serviço muito útil, muito, 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 que você tá disponível pra você. Então, por que não? Sabe? Teve matérias que eu passei, por exemplo, que teve muitos alunos que não foram, sabe? E as pessoas tiveram muitas dúvidas, como eu, sabe? Por que você não foi perguntar, então, na monitoria, sabe? São coisas assim. A não ser que você não tenha tempo. Mas é muito legal mesmo a monitoria. E você pode até ser um monitor algum dia, né? A outra dica parece idiota, e eu sei que você provavelmente já deve ter ouvido alguém dizer isso, mas se você tem dúvida, pergunte. Deixa os idiotas da sala, inteligentões, pra lá
entendeu? Você tem dúvida, você pergunta, você pode ir no privado ali com o professor, caso você não queira levantar a mão na sala toda e pensar que todo mundo vai rir da sua cara porque é uma pergunta idiota que você deveria conhecer, entendeu? O conteúdo. Mas não. Tá todo mundo ali no mesmo nível. Claro que tem pessoas que, não sei porque ainda tá ali, porque elas já se formaram 5 vezes, não é possível. Mas não se sinta acanhada, tá? Porque isso vai prejudicar você, entendeu? E eu sou prejudicada por isso, muitas vezes. Então, quando eu não faço perguntas na sala, eu vou lá, minha professora, deixa eu ver essa dúvida, e aí? Entendeu? Ele vai te ajudar, quem sabe, quem estiver ali vai te ajudar. E você também pode recorrer aos seus amiguinhos, entendeu? Eu e meus amiguinhos, a gente troca muita informação. Isso ajuda muito. Por isso também que muitas vezes eu não preciso ir na monitoria, porque eu peço ajuda aos universitários colegas meus, entendeu? Então, são coisas que você vai aprender ali com convívio. A gente troca muita informação e é bem útil mesmo. Por exemplo, tem provas que eu não fui tão bem. Eu quero saber onde eu errei, porque eu não fui tão bem. Eu vou lá, e aí, amiguinho, como foi sua prova? E aí, o amiguinho vai me mostrar a prova. Eu falo, foi nisso aqui que eu errei. Ou vice-versa. Então, é legal essa cooperação. E a última dica, se surgiram mais dúvidas, vocês perguntam. Eu vou procurar responder. Pode perguntar. Enfim, a última dica é a habilitação. Como eu vou saber qual habilitação seguir, caso você ainda não tenha isso em mente? Muitas pessoas não têm. Eu não tinha muito isso em mente, porque quando eu cheguei na Letras foram tantas oportunidades em relação a qual língua ou linguística, sabe? Eu mal sabia o que era linguiça, quer dizer, linguística. Então, é confuso. Tem pessoas que têm italiano na escola, por exemplo. Eu nunca tive não tive espanhol, porque eu sou de escola pública, mal inglês, português. Então, como eu vou saber que eu quero italiano? Mas não se preocupe. Você já pode começar a pensar nisso, você pode começar a ver as outras áreas. O grego você já vai ter um pouco em introdução a estudos clássicos, você vai se apaixonar provavelmente. Então, é maravilhoso. Mas você terá a semana das habilitações, que será no final do segundo semestre do ciclo básico, nesse primeiro ano, que lá será dividido em dias, várias habilitações, todas as habilitações serão mostradas, e você poderá saber como funciona, qual o objetivo dessa habilitação, como os alunos se sentem, porque vai ter opiniões de alunos vão lá falar como é a habilitação, então professores, conhecer os professores e tudo mais, entendeu? Então, nessa semana da habilitação, é o momento que você tem para tirar todas as dúvidas e se decidir. Mas, se não se decidir, tem outras saídas, né? Que aí você vai descobrir e planejar. Mas é nessa semana que é a oportunidade pra ver de tudo um pouco, sabe? E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu tentei pegar o máximo de perguntas que eu vejo e que me perguntam e que são dúvidas, pra responder aqui. Mas caso tenha ficado faltando alguma coisa, perguntem. E obrigada por tudo, vocês são lindos. Sejam bem-vindos, calouros. Tchau!